carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 10. Eu propus no conselho que nós trabalhássemos nesse mês de agosto, nas reflexões da Escola Bíblica Dominical, o seguinte tema: imitadores do Pai. Nós, só para lembrar, jogar no ar, nós temos algo muito especial nesse mês de agosto, que é o que, Alonso? Dia dos Pais. Aê, Dia dos Pais. Então nós vamos trabalhar esse tema, imitadores do Pai. E eu quero então dar esse start inicial com esse tema de hoje. Quem você está imitando? E o texto base é Efésios, o texto que nós vamos ler. E diz assim, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem você está imitando? Uma pergunta importante. Quem você está imitando? Quem ou o que está no seu iPhone, seu iPad, no seu tablet, no seu computador? Quem nós assistimos, quem nós ouvimos, quem são as pessoas que nós estamos imitando, quem são as pessoas que nós tomamos como referência, quem são as pessoas que estão nos influenciando. Se nós trouxéssemos aqui as pessoas que convivem conosco por aí, para testemunhar um pouco sobre nós, o que elas diriam sobre nós? O que elas diriam sobre nós? Quem nós estamos imitando? Quem nós imitamos no lar? Quem nós imitamos no trabalho? Quem nós imitamos no relacionamento, na vizinhança? Quem nós imitamos no trato com as pessoas no banco, no trânsito, na fila da padaria, na fila do correio, na fila do caixa eletrônico? Quem nós imitamos? Quem tem nos influenciado? O fato é que muitos irmãos estão imitando o mundo. E quando digo mundo, é claro, não estou me referindo ao lugar onde nós habitamos, mas estou falando desse sistema de valores que se configurou sem Deus, desse sistema presente no mundo, de valores presentes no mundo que são contrários ao projeto de Deus, ao reino de Deus. Muitos imitam o mundo, as estrelas do mundo. O seu referencial é um jogador de futebol, de repente é um artista do cinema, de repente é uma cantora, é um popstar, é alguém que brilha aí no mundo secular. Muitos vão pelos ditames do mundo, que a moda da vez dita, para a direção que a moda da vez vai apontando, para colar eu vou seguindo. Esse é o meu padrão de influência, é isso que me influencia. Só que o problema é que o mundo é confuso. Quando nós lemos a palavra de Deus, a denúncia da palavra de Deus em relação ao mundo é que o mundo não é conivente com Deus. O mundo é divorciado de Deus. O pecado distanciou o mundo de Deus. O mundo, meu irmão, está em franca oposição a Deus, ao obedecer a Deus, aos desígnios da palavra de Deus. Então, imitar o mundo é algo perigoso. Viver pelos ditames do mundo, do momento, da moda,
do que se diz por aí a boca pequena, é perigoso. Quem nós estamos imitando? O problema quando nós pensamos em quem estamos imitando é que as estruturas alienadoras do mundo são condenadas pela palavra de Deus. Nesse sentido, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16 faz um alerta: não amem o mundo, ou seja, não amem os valores do mundo, não amem aquilo que está no mundo e que não provém de Deus, porque quem ama as coisas do mundo não ama a Deus. Talvez nesse sentido, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 4, da sua pequena, mas profunda carta, diz: a inimizade do mundo se constitui inimizade contra Deus. Talvez pensando nisso, o próprio Senhor Jesus diz: olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, porque o mundo não compreende vocês, o mundo não aceita vocês, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem, o mundo vos amaria. Ou seja, estamos aqui, mas não vivemos pelos valores que regem a sociedade. Os nossos valores são os valores do reino. Estamos no mundo, mas o nosso coração não pertence ao mundo. Quem nós estamos imitando? Interessante nós nos fazermos essa pergunta, porque no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dizer a quem nós devemos imitar e como se caracteriza esse imitar. O contexto deste texto: o texto que nós lemos está de forma muito direta ligada ao capítulo anterior, o capítulo de número 4. Paulo começa a falar no capítulo número 4 que nós fomos alcançados por Cristo Jesus, que nós que nos encontramos, ou melhor, que fomos encontrados por Cristo, fomos orientados na verdade de Deus revelada em Cristo Jesus. Ele vai dizer isso principalmente no verso 20, 21, 22, 25. Nós que nos encontramos com Cristo, ou fomos encontrados por Cristo, não andamos mais na velha natureza. Nós nos despimos do velho homem, da velha natureza, dos desejos, da concupiscência do velho homem, e nos revestimos do novo em Cristo Jesus. E Paulo então vai desenvolver durante todo o capítulo 4, ensinando, orientando que aquele que se despiu do velho homem e se vestiu do novo homem, feito em Cristo Jesus, agora tem uma vida diferente. Esse que se despiu de si mesmo, abriu mão da sua vida, do seu eu, renunciou à sua vontade, aceitou a Cristo, entregou o seu viver a Cristo, tem Cristo como seu Senhor. Esse homem, essa mulher, esse coração, essa vida, agora tem uma caminhada diferente. E aí então no capítulo 5, Paulo começa a dizer como tem que ser essa caminhada. Como que nós, que nos despimos do velho, condenado pelo pecado, e nos revestimos do novo em Cristo Jesus, como nós vamos viver. E aí a primeira orientação de Paulo no capítulo 5, verso 1 é: sede, pois, imitadores de Cristo. Sede, pois, imitadores do Pai, como filhos amados. Primeiro ensino que esse texto nos dá: somos filhas e filhos, e as nossas atitudes devem demonstrar quem é o nosso Pai. Você é filho de alguém, você é filha de alguém, e o desafio do texto é que as nossas atitudes, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser, os valores que defendemos, que acreditamos, que vivemos, devem testemunhar de quem somos filhos, de quem somos filhas. Interessante, o texto no capítulo 5, verso 1 diz: sede, pois, imitadores. Essa palavra imitadores, no grego original, mimetes, dessa palavra também se deriva o termo mímica, que significa imitar os gestos, imitar o jeito de ser, imitar a postura, imitar o caminhar de outrem. Ou seja, o desafio da palavra é que em tudo que nós façamos, que no jeito que fazemos, no nosso jeito de vida, nós possamos transparecer que somos filhos de Deus. Interessante quando a gente olha para a palavra, irmãos, a imitação de Deus foi insistentemente ensinada por Jesus. O imitar a Deus é um ensino constante, é um tema recorrente na palavra de Deus. A palavra insiste para que aquele que se despiu do velho, se vestiu do novo, agora imite o proceder de Deus, imite a pessoa do próprio Jesus Cristo, seja imitar o Pai, seja imitar o Filho. A Bíblia é constante nesse tipo de referência. Mateus nos ensina isso, Mateus 5, 43, Lucas 6,
13:35, João 13:34, 1 João 4:10, 11, Romanos 15:2, 2 Coríntios 8:7-9, e por aí afora, se nós fôssemos falar todas as referências, onde a Bíblia diz que aquele que se revestiu em Cristo deve imitar o próprio Cristo, nós vamos ficar a noite inteira aqui. O raciocínio lógico da Bíblia Sagrada é: se somos filhos de Deus, devemos ser parecidos com o nosso Pai. Se somos filhos de Deus, se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, se somos filhos de Deus, devemos ser imitadores do Pai. O raciocínio bíblico diz para nós que é ilógico nos declararmos filhos de Deus e não nos parecermos com o Pai. E falando, isso parece algo muito fácil. Parece sempre, aliás, falar do que a Bíblia fala sempre é muito fácil. Repetir o que a Bíblia fala, mas praticar o que a Bíblia fala sempre é muito mais difícil. Porque o raciocínio é: se eu devo transparecer quem é o meu Pai nas minhas atitudes, então a pergunta é: como é o Pai? E como é o Pai, eu preciso ser. Então, na prática, isso significa que, se Deus é amor, eu preciso ser uma pessoa amorosa. Como é o Pai? Se o Pai é abençoador, eu preciso ser uma pessoa abençoadora. Se o Pai é bondoso, eu preciso ser uma pessoa bondosa. Se o Pai é santo, eu preciso viver em santidade. Se o Pai é tardio em irar-se, eu preciso ser uma pessoa cheia de benignidade, de bondade. Porque a grande incoerência, a grande tragédia do cristianismo moderno é que ele produz adeptos que não se parecem com Deus. E por cristianismo moderno, coloca aí um aspas nesse cristianismo. Muitas pessoas, meus irmãos, são a cara da sua religião. E só isso, a cara da sua religião. Muitas pessoas são a cara, meu irmão, da sua teologia. E só isso. Muitas pessoas são a cara da sua denominação religiosa. E só isso. Muitas pessoas são a cara de usos e costumes com as quais estão apegadas de corpo, de alma, de espírito, e morrem por isso. E só isso. E o interessante e a tragédia em tudo isso é que quando eu sou somente a cara da minha religião, quando eu sou somente a cara da minha teologia, seja ela qual for, qual viés dessa teologia, quando eu sou somente a cara de usos e costumes, eu me torno absolutista, eu me torno dono da verdade, eu me torno ríspido para com o próximo, eu me torno todo-poderoso, e quem não reza a cartilha da minha religião, da minha religiosidade, está condenado, está de toda forma, meus amados irmãos, rechaçado de qualquer tipo de misericórdia por parte de Deus. E quando eu sou a cara da minha religião, da minha teologia somente, da minha denominação, eu apresento para as pessoas a minha denominação, a minha teologia, a minha religiosidade como sendo Deus. E as pessoas olham e dizem: esse é o Deus dessa pessoa, então eu não quero esse Deus. E por isso muitas pessoas têm aversão à igreja, ao Evangelho. Muitas pessoas não querem ouvir o anúncio do Evangelho, porque elas olham para alguém que apresenta a sua religião como Deus, para alguém que não se parece com o Pai, mas que parece com o sistema religioso, se parece com o sistema de doutrinas. Alguém que fala de um Deus que é amor, mas que não é amoroso. Alguém que fala de um Deus que é misericordioso, mas que não sabe de misericórdia. Alguém que fala de um Deus que é perdoador, mas que não sabe o que é perdão. Alguém que fala de um Deus que oferece um abraço, que oferece a destra, que se alegra com os que se alegram, mas que chora com os que choram. E vê uma pessoa de um coração duro, que não se alegra e nem chora com o seu próximo, que aliás sequer considera o seu próximo. E as pessoas dizem: dessa religião nós não precisamos, desse Deus nós não precisamos. Ser um religioso, meu irmão, não significa necessariamente ser parecido com o Pai. Ser um religioso, ser uma religiosa, ser um membro de uma denominação, ser membro de uma igreja, ser batizado, carregar, que antigamente a gente ganhava carteirinha de membro no dia do batismo. Eu lembro quando eu era adolescente, a grande motivação do nosso grupo lá naquela época era a carteirinha. Todos queriam ter a carteirinha de membro. Lá constava o dia do batismo, o dia da profissão de fé. E acabou que quando eu fiz o batismo e a profissão de fé, a carteirinha tinha entrado em desuso. Até hoje não tem carteirinha. Preciso mandar fazer uma carteirinha, né, Josias? Interessante, meus irmãos, ser um religioso de carteirinha não quer dizer necessariamente se parecer com o Pai, ter atitudes, valores que transpareçam que Deus é o meu Pai, que eu já me revesti do novo em Cristo Jesus.
Quando nós olhamos, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 8, e nós vemos Jesus numa altercação acirrada com os mestres religiosos da época, com os doutores, com as pessoas que dirigiam o templo, que comandavam a vida religiosa de Israel. E então Jesus começa a censurá-los, porque eles não se pareciam com o Pai, não conheciam o Pai, falavam em nome do Pai, mas não conheciam o Pai. O Pai estava diante deles na pessoa de Jesus, e eles não conheciam o Pai, não reconheceram o Pai no próprio Jesus Cristo. E eles começam a se justificar com a religião. Em dado momento, se você ler o Evangelho, capítulo número 8, um discurso duro que Jesus dirige contra eles, falando sobre salvação, falando sobre a participação no reino de Deus através de Jesus. E em um dado momento eles interrompem Jesus e ele diz: olha, o que está falando é muito duro, mas isso não serve para nós, porque nós somos filhos de Deus, porque nós temos Abraão como pai. E aí, meu irmão, no capítulo 8 do Evangelho de João, verso 44, Jesus olha bem para eles e fala: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. E aí, daquele momento em diante, há uma ruptura definitiva entre os religiosos e o Senhor Jesus. Ser um religioso não significa necessariamente ser parecido com o Pai. E a grande pergunta é, quando as pessoas olham para nós, elas veem o Pai ou elas veem a nossa religião? Quando as pessoas olham para nós, elas veem o Pai, aquele que ama, que perdoa, que é bom, que é abençoador em todo o tempo, que é misericordioso em todo o tempo, que é bondade infinita, que é graça infinita. Ou elas veem a nossa teologia, ou elas veem a nossa denominação. Quem nós estamos imitando? Quem nós estamos imitando? E eu acredito que essa palavra de Paulo deve ter caído como uma bomba de grande efeito no coração dos crentes de Éfeso. Porque se nós puxarmos a memória, Éfeso era uma grande capital, aliás, uma cidade muito importante dentro do Império Romano. Primeiro, pelo seu grande porto. O porto da cidade de Éfeso era o porto de entrada para todos aqueles que queriam navegar para qualquer lugar da Ásia Menor. Então, se você naquela época fosse levar uma carga, fazer uma transação comercial, fosse fazer qualquer coisa numa viagem de navio, e ou era cavalo, mula, ou era navio, você tinha que passar obrigatoriamente pela cidade de Éfeso. Então era uma cidade importante, conhecida, mas não só pela sua cidade portuária, mas também pelo seu culto, pela sua religiosidade. Até hoje, se você colocar na internet, você vai ver lá no Google, vai ver nos programas e no computador, os grandes templos jônicos que haviam na cidade de Éfeso, com aquelas grandes colunas, pilastras de mármores, templos grandiosos. Havia um grande culto à deusa Diana na cidade de Éfeso. Haviam centenas de milhares de prostitutas cultuais que tomavam conta dos templos lá na cidade de Éfeso. E interessante, a deusa mais conhecida da cidade, justamente a deusa Diana, há uma história interessante sobre essa deusa. A história mais conhecida dela conta que ela era a deusa padroeira dos caçadores daquela época. Porém, narra-se uma história dela, na qual um caçador ousou espiar a deusa nua, tomando banho nas águas do rio. E para castigar esse caçador, para castigar a irreverência desse caçador, ela transformou ele num cervo. E ele foi obrigado a passar boa parte da sua vida acompanhando a tal da deusa Diana nas suas aventuras. Mas o que eu quero dizer com isso? No paganismo antigo, no paganismo de Éfeso, jamais aquele que adora pode se parecer com a divindade adorada. Olhar a divindade, tentar contemplar a divindade já era um pecado. Enquanto mais parecer com a divindade. No paganismo há sempre uma distância acentuada da divindade para com aquele que adora. Tentar parecer com a divindade era uma loucura, era uma afronta à divindade. E aí você imagina então, nessa mentalidade, Paulo chega e fala assim: olha, eu estou pregando um Deus que fez os céus e a terra, é o Deus do Deus, é o Senhor dos céus, todos esses deuses são falsos, Ele, pela palavra dele tudo se fez, e tem um negocinho, Ele está mandando que vocês sejam iguaizinhos a Ele. Como que fica a mentalidade desse povo? Peraí, se Diana, nossa deusa, transformou o cara num animal, porque ele olhou ela tomando banho no rio, esse Deus, criador do céu e da terra, fala que a gente tem que parecer com Ele. Eu fico imaginando o reboliço que essa mensagem não deve ter causado
na vida daqueles cristãos de Éfeso, acostumados com uma outra cosmovisão, com uma outra realidade, acostumados a estar sempre distante da divindade adorada, e Paulo diz: não, o Deus que salva vocês de Jesus quer que vocês se pareçam com Ele. O Deus que salva vocês de Jesus, aliás, esse Deus que é Jesus, quer que vocês se pareçam com Ele. O grande segredo é vocês aprender quem Ele é, e aprendendo quem Ele é, se parecer com Ele. E aí, meus irmãos, a coisa mais triste do mundo é saber que nós somos muito parecidos com o paganismo antigo, quando no cristianismo moderno nós nos afastamos, não somos parecidos com aquele que nós adoramos. Quem eu estou imitando? É interessante olhar o capítulo 5, verso 1. O texto diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus não espera que o mundo o imite. Deus espera que os seus filhos sejam seus imitadores. Deus não espera de quem não conhece o Evangelho. Deus espera de nós que conhecemos o Evangelho. Interessante nós pensarmos nisso e lembrarmos de Jesus. Quando alguém afoito disse para Jesus: Jesus, nos mostra o Pai. Nós queremos ver o Pai. E qual foi a resposta de Jesus? Você lembra nos Evangelhos? Quando um dos discípulos chega afoito para Jesus e fala: Jesus, o Senhor está fazendo milagres, o Senhor está perdoando, está ensinando, está curando, está fazendo tanta coisa, falando tanto do Pai, mas mostra o Pai. A gente quer ver o Pai. Cadê o Pai? Qual é a resposta de Jesus? Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai. O Pai precisa ser visto na nossa vida. O Pai precisa ser visto nas nossas vidas. Não na nossa igreja, na nossa vida. Não nas nossas convicções teológicas, na nossa vida. E quando Deus for visto nas nossas vidas, as pessoas vão ter sede, fome da presença desse Deus. Quem nós estamos imitando? Duas coisas caracterizam o imitador do Pai. Está aqui no texto de forma muito clara. Duas coisas. Primeiro, uma vida profundamente marcada pelo amor. Verso 2, olha aí na sua Bíblia. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como é o Pai e como eu imito esse Pai? Quer saber como é o Pai? Olhe para Jesus. Quer saber como imitar o Pai? É só imitar a Jesus Cristo. Quando nós conhecemos o Pai revelado na pessoa de Jesus, a primeira coisa que nós temos consciência é que esse Deus que me convida a imitá-lo é todo amor. E se cumpre aquilo que a palavra diz em 1 João 4,8. Deus é amor. Deus não ama esporadicamente. A Bíblia é categórica. Deus é amor. Ou seja, se você se declara filho do Pai, mas não sabe amar as pessoas, nós precisamos entender então de qual pai você está falando que é filho. Se você se declara, se você é jovem, irmão, irmã, se eu me declaro filho do Pai e não sei amar as pessoas, porque o Pai é amor e eu imito o Pai imitando o próprio Jesus Cristo, se eu digo que sou filho do Pai Celeste e não sei amar, então eu preciso pelo menos tentar entender de qual Pai eu estou falando, porque não pode ser o mesmo Deus chamado Jesus Cristo, porque o Deus chamado Jesus Cristo é todo amor. Pastor, então você está querendo dizer que eu tenho que demonstrar esporadicamente algumas situações um pouquinho de amor? Que eu tenho que demonstrar amor a quem faz por merecer? Que eu tenho que demonstrar amor menos para aqueles que me fazem o mal? Que eu posso oferecer amor somente para aqueles que simpatizam comigo? Que eu posso demonstrar amor no dia que eu quiser demonstrar amor? Que eu posso demonstrar amor àquelas pessoas que de alguma forma me beneficiaram no decorrer da vida? Não, o que a Bíblia está falando para nós chamamos Deus de Pai. Amor é o nosso modo de viver. Amor é a nossa regra de fé e prática. Amor, meus irmãos, é o nosso jeito de viver. E aí nós amamos quem faz o bem e quem faz o mal, quem merece e quem não merece. Aí eu amo, e aí é quando eu entendo isso, novamente traz desdobramentos muito profundos. Porque quando eu imito esse Pai, como é o Pai, Ele é amor, e Jesus é amor, e amor de forma incondicional. E quando eu imito Deus na pessoa de Jesus Cristo, aí sim eu consigo não me ressentir do mal, porque Deus é amor, e eu sou filho de Deus, então eu também sou amor. Quando eu imito Deus, e Deus é amor, e Jesus me revela que Deus é amor, aí sim eu consigo chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Aí sim eu consigo virar a outra face sem me ressentir. Aí eu consigo caminhar a primeira milha, a segunda milha, a terceira milha. Aí eu consigo dar a túnica sem amaldiçoar, dar a capa sem amaldiçoar. Aí eu consigo perdoar sem ser perdoado. Andai em
amor. Essa expressão andar também é muito importante no texto. A palavra andar, aquele texto, implica um processo lento, muito lento, mas que acontece todos os dias, que nunca para de acontecer, nunca para de amar, nunca para de amar. Nós nascemos numa relação amorosa com o Pai, e essa relação deve refletir na maneira como nós vivemos. O amor perdoador, o amor altruísta, o amor que não se ressente do mal, o amor que não busca os seus próprios interesses. E o nó na cabeça das pessoas acontece quando a gente diz que Jesus ama as pessoas, e as pessoas olham para nós e percebem que nós não amamos as pessoas. O nó na cabeça das pessoas a respeito do cristianismo acontece quando a gente declara, canta, fala de um Deus que é todo amor, que é todo misericórdia, que por amor desceu dos céus, assumiu forma de servo, foi até a cruz, se doou, e as pessoas veem em nós a escassez total de amor. Como eu pareço com o Pai? Imitando Jesus. E se eu imito Jesus, eu sou uma pessoa cheia de amor. Outra coisa, e aqui a gente encerra. Segunda coisa que caracteriza alguém que imita o Pai. Primeiro, uma vida marcada profundamente pelo amor. E segundo, uma vida marcada pela santidade. Verso 8. Olhem na sua Bíblia. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quem é filho da luz? Essa é a pergunta diante de um texto desse. Filho da luz é aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Filho da luz é aquele que está em Cristo Jesus, instruído na verdade de Deus, conforme capítulo 4, verso 21. Quem é o filho da luz? Segundo o próprio capítulo 4 e 5, aquele que mortificou o velho homem na cruz, se revestiu do novo, e agora ele se revestiu do novo, vive em novidade de vida. E esse texto é interessante, porque ele nos desafia a rever o nosso conceito de santidade. Muitos têm um conceito deturpado de santidade, completamente às avessas do que a Bíblia diz para nós que é santidade. Santidade não tem a ver com o tamanho do cabelo. Cabelo comprido, cabelo curto, cabelo frisado, como o pessoal diz. Santidade não tem a ver com o tamanho do brinco que eu deixo de vir ou venho para a igreja. Santidade não tem a ver com o paletó que eu uso ou deixo de usar. Santidade não tem a ver com a guarda de tal dia ou de outro dia tal. Santidade não tem a ver com comer ou não comer tal comida, com beber ou não beber tal bebida, com frequentar ou não frequentar esse ou aquele lugar, com isso, com aquilo, com observar essa regra ou esse preceito, ou isso, aquilo, aquilo outro. Isso tem nada a ver com santidade. Santidade tem a ver em alinhar a vida com o estilo de ser de Jesus. É isso que o texto está falando. Olha o raciocínio. Somos desafiados a entender santidade olhando para o exemplo do próprio Jesus. Somos filhos amados. Nós imitamos o exemplo do Pai. E seguir o exemplo do Pai é seguir o exemplo do próprio Jesus. E quando olhamos para Jesus, vemos que Ele não compactua com a injustiça. Então santidade é seguir o exemplo de Jesus e é não compactuar com a injustiça. Santidade é seguir o exemplo de Jesus que não compactua com o pecado. Santidade é tão somente seguir os passos de Jesus que não compactua com tudo aquilo que aliena o ser humano em relação à vontade de Deus. Isso é santidade, ser igual a Jesus. Ponto. O que passa disso é invenção do homem, invenção da igreja, usos e costumes, dê o nome que queira dar. Santidade na Bíblia é imitar a Deus, é imitar o agir do Senhor Jesus Cristo. Tem como prioridade a vontade do Pai, prioridade o reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Quer viver em santidade? Imita Jesus Cristo. Faça o que Jesus Cristo fez. Ame como Jesus Cristo amou. Se revista do novo de Deus em Cristo Jesus. Isso é santidade na Bíblia. Porque na verdade, irmãos, eu posso não ir em um monte de lugar, eu posso não comer e beber um monte de coisa, e no entanto, não estar pisando nas mesmas pegadas de Cristo Jesus. Eu posso ler toda a cartilha da religião de cabo a rabo, de cor e salteado, e no entanto a minha vida não se parecer com a vida de Cristo Jesus. E então eu não vivo santidade, eu vivo religiosidade. E religiosidade é algo que Deus abomina. Quem nós estamos imitando? Quem as pessoas veem em nós?
Quem as pessoas veem nas nossas palavras, quem as pessoas veem no nosso jeito de tratar o próximo, quem as pessoas veem no meu jeito de ser um pai, de ser uma mãe, quem as pessoas veem em nós, no nosso jeito de lidar com os vizinhos, quem as pessoas veem em mim, quem as pessoas veem que eu sou filho de Deus, o jeito que eu trato aquele patrão que não vai muito com a minha cara, o jeito que eu trato aquele ex-namorado que me magoou, o jeito que eu trato aquela pessoa que toda vez que eu converso com ela, ela me fere, ela é ríspida comigo. Quem as pessoas veem em mim, quem nós estamos imitando?